Existe algo que acontece toda semana no meu consultório que eu ainda não me acostumei a ver. Uma pessoa entra, senta na cadeira na minha frente e antes mesmo de eu perguntar qualquer coisa, ela diz uma frase que eu já ouvi centenas de vezes, com pequenas variações. A frase é mais ou menos assim: Doutor, eu já tentei de tudo. E quando ela diz isso, tem uma expressão específica no rosto que não é mais raiva, não é mais esperança. É algo parecido com uma resignação cansada, como alguém que lutou por muito tempo e parou de acreditar que a luta vai dar resultado. Eu conheci a Dona Aparecida dessa forma. Ela tinha 63 anos, havia se aposentado 2 anos antes, depois de 35 anos, como professora de história, e tinha uma lista enorme de planos para essa nova fase. Viagens, aulas de pintura, visitar os filhos, que moram em cidades diferentes, retomar a caminhada matinal, que ela adorava quando era mais jovem. Ela me contou que nos primeiros meses, depois da aposentadoria, estava tudo indo bem. Ela acordava cedo, colocava o tênis, saía para caminhar no parque perto de casa. O ar fresco da manhã, o barulho dos pássaros, a sensação de que finalmente tinha tempo para cuidar de si mesma. E então, num dia comum, durante uma caminhada, a urgência apareceu. Não foi um aviso gradual. Foi uma pressão repentina e intensa que a fez parar no meio do caminho, apertar as pernas, olhar em volta, procurando um banheiro que não existia a menos de 400 arrozetos de distância. Ela me contou que naquele momento entrou em pânico, que nunca tinha sentido aquilo com tanta força antes. Que conseguiu chegar no banheiro do quiosque do parque por pouco, com a roupa já úmida, e que ficou trancada lá dentro por 20 minutos tremendo de vergonha, esperando até ter certeza de que não havia ninguém do lado de fora que a reconhecesse. No dia seguinte, ela não foi caminhar, nem no dia depois, e quando os filhos ligaram perguntando como estavam os planos de viagem, ela disse que estava bem, que em breve combinavam algo, e desligou o telefone com aquele nó na garganta que eu conheço tão bem nos meus pacientes. Aquele nó que mistura vergonha com medo, com a sensação de que uma parte da vida foi embora sem avisar. Eu sou o Dr. Bruno Perez. Sou urologista com mais de 18 anos de experiência atendendo pessoas acima de 50 anos. E se você está assistindo esse vídeo agora, existe uma grande chance de que você conhece exatamente esse nó. Talvez você não se chame Aparecida e a sua história seja diferente nos detalhes, mas a sensação de ter o próprio corpo traindo você nos momentos que mais importam, isso eu imagino que você conhece bem. E é justamente por isso que eu quero te contar hoje sobre 5 bebidas que podem fazer uma diferença real no funcionamento da sua bexiga e, mais importante do que isso, quero te explicar por que algumas das coisas que você provavelmente acredita sobre líquidos e bexiga estão completamente erradas e estão sabotando seus resultados sem que você perceba. Eu preciso começar por aqui porque seria desonesto da minha parte falar sobre as bebidas certas sem antes falar sobre os erros que eu vejo todos os dias. Porque o problema não é falta de informação. Os meus pacientes pesquisam muito. Eles chegam no consultório com páginas impressas, com anotações no celular, com histórias de coisas que tentaram. O problema é que boa parte dessa informação está errada, ou está incompleta de uma forma que a torna ineficaz ou até prejudicial. E o primeiro grande erro, o que eu vejo com mais frequência e que causa mais dano silencioso, é a restrição de líquidos. Quase toda pessoa que chega no meu consultório com incontinência urinária está bebendo menos água do que deveria. E a lógica parece fazer sentido, né? Se eu bebo menos, produzo menos urina, vou menos ao banheiro. Só que não é assim que o corpo funciona. Quando você reduz drasticamente a ingestão de líquidos, a urina que você produz fica muito concentrada. E urina concentrada é urina com alta densidade de sais, ureia e outros. Junto, natural não significa automaticamente bom para a sua situação específica. O quarto erro é sobre o álcool. Muitos dos meus pacientes me dizem que já cortaram o álcool completamente e se surpreendem, quando o problema não melhorou tanto quanto esperavam. Cortar o álcool é sim uma decisão acertada para quem tem bexiga hiperativa, porque o álcool irrita a mucosa e tem efeito diurético. Mas se a pessoa cortou o álcool e não substituiu por nada ou substituiu por refrigerante, o ganho foi parcial. E o quinto erro, talvez o mais subestimado de todos, é sobre o timing da hidratação. Não importa só o que você bebe, importa quando você bebe.
Uma pessoa que ingere 70% dos seus líquidos depois das 6 da tarde vai ter mais noctúria, que são as idas ao banheiro durante a noite, do que uma pessoa que distribui a mesma quantidade de líquido ao longo do dia, com redução progressiva nas horas que antecedem o sono. Isso é uma questão de ritmo circadiano e de como o rim regula a produção de urina em diferentes momentos do dia, e eu vou te explicar isso com mais detalhe daqui a pouco quando eu falar sobre as bebidas certas e o horário ideal de cada uma. E agora que você já entende o que está por trás dos erros mais comuns, eu preciso te falar sobre algo que me levou muito tempo para ter coragem de dizer em público, sobre o sistema médico convencional e como ele lida com esse problema. Olha, eu fui formado nesse sistema. Eu estudei medicina numa das melhores universidades do Brasil, fiz residência em urologia, atendi durante anos dentro do modelo convencional de consultório. E dentro desse modelo, quando uma paciente como a Dona Aparecida chegava com incontinência urinária, o protocolo padrão era bem previsível. Avaliação clínica, exame de urina, talvez uma urodinâmica e, na maioria dos casos, uma receita de anticolinérgico ou agonista beta-negativo. 3. Pascala, bexiga hiperativa. O remédio funciona enquanto você toma. Quando você para, o problema volta. Os efeitos colaterais: boca seca, constipação, visão turva, confusão mental em idosos, muitas vezes fazem as pessoas pararem antes do tempo previsto. E aí o ciclo recomeça. Consulta, receita nova, melhora parcial, efeito colateral, parada, piora. Eu demorei alguns anos para perceber que estava tratando sintoma e não causa. Que enquanto eu receitava remédio para acalmar a bexiga hiperativa, o assoalho pélvico da minha paciente continuava enfraquecendo, a mucosa continuava sendo irritada pelos mesmos hábitos alimentares, e os padrões de hidratação continuavam errados. E é aí que entra algo que eu preciso te contar. Existe uma conexão profunda entre o que você bebe, como você bebe, e a capacidade do seu assoalho pélvico de se recuperar. E essa conexão raramente é discutida no consultório convencional, porque leva tempo, exige orientação detalhada, e não cabe numa consulta de 15 minutos. Foi pensando nisso, depois de anos percebendo que meus pacientes precisavam de acompanhamento diário e não de uma consulta mensal, que eu e minha equipe desenvolvemos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um programa de reabilitação completo no celular da pessoa, com os exercícios do assoalho pélvico guiados por timer animado, orientações de hidratação personalizadas e o protocolo diário que eu uso com meus pacientes no consultório. Sem academia, sem equipamento, sem precisar sair de casa, 5 a 10 minutos por dia com orientação passo a passo. Se você quiser ter acesso a esse programa no seu celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também nos comentários fixados aqui embaixo, para ficar fácil de encontrar. Mas agora eu quero te mostrar as 5 bebidas e o que a ciência diz sobre cada uma delas, porque esse conhecimento vai mudar a forma como você olha para sua garrafa de água todo dia. Antes de te mostrar as 5 bebidas, eu quero fazer uma pausa aqui e te perguntar uma coisa, e essa pergunta é sincera, não é retórica. Você já desistiu de alguma coisa que amava por causa desse problema? Não. Precisa ser algo grandioso. Pode ser uma caminhada matinal, como a Dona Aparecida. Pode ser uma aula de dança. Pode ser ir à missa sem sair antes do padre terminar. Pode simplesmente sentar no banco da praça com um neto sem ficar de olho no banheiro mais próximo. Eu pergunto isso porque eu atendo pessoas todos os dias e sei o quanto essas perdas pequenas se acumulam. Cada coisa que você para de fazer por causa do problema é um tijolo numa parede que vai te isolando do mundo que você quer viver. E eu quero que você saiba que tem muita gente assistindo esse vídeo agora que está exatamente no mesmo lugar que você. Quando você comenta aqui embaixo, você alcança cada uma dessas pessoas. Uma frase simples pode ser o que outra pessoa precisava ler hoje para ter coragem de não desistir. Você pode escrever algo como eu, também já abri mão de coisas que amava por causa disso, e hoje resolvi não abrir mais, ou qualquer coisa que seja verdadeira para você nesse momento. Eu leio os comentários aqui do canal. Me importo com cada história. Escreve aqui embaixo. Pode ser curto, pode ser uma frase, mas esteja aqui. Agora vamos às 5 bebidas. A primeira é a mais simples e a mais importante, e é também a mais subestimada. Água na temperatura certa, na quantidade certa, no horário certo. Parece óbvio, mas não é. Eu me refiro à água morna ou em temperatura ambiente, não gelada. A água gelada provoca uma contração reflexa da musculatura.
diz a da bexiga em algumas pessoas sensíveis, aumentando a percepção de urgência. Pesquisadores da Cleveland Clinic identificaram que pacientes com bexiga hiperativa que substituíram água gelada por água em temperatura ambiente reportaram redução de 23% nos episódios de urgência sem nenhuma outra mudança. 23% só de trocar a temperatura. Isso é uma das primeiras coisas que eu oriento nos meus atendimentos. A quantidade ideal fica entre 5 litros e 2 litros por dia para a maioria dos adultos, mas o timing é o que faz toda a diferença. Eu oriento os meus pacientes a beberem 80% dessa quantidade até às 4 ou 5 da tarde e reduzirem progressivamente a partir daí, tomando no máximo 200 a 300 ml entre o jantar e o horário de dormir. Quando a dona Aparecida começou a fazer isso, ela me contou na consulta seguinte que as idas ao banheiro durante a madrugada reduziram de 4 para 1 em menos de 2 semanas. Ela chegou emocionada. Disse que tinha dormido a noite inteira pela primeira vez em 2 anos. Uma mudança simples de horário de hidratação fez mais do que 6 meses de remédio que ela havia tentado antes. A segunda bebida é o chá de erva doce, e eu falo especificamente dessa erva porque o anetol, que é o composto ativo da erva doce, tem propriedades antiespasmódicas que atuam na musculatura lisa do trato urinário inferior. Um estudo publicado no Journal of Ethnopharmacology demonstrou que extratos de Phoenicillum vulgare, que é o nome científico da erva doce, reduziram a hiperatividade do músculo detrusor da bexiga em modelos experimentais em até 38%. O músculo detrusor é o músculo da parede da bexiga que contrai para esvaziar a bexiga, e quando ele está hiperativo, ele contrai antes da bexiga estar cheia, criando aquela urgência súbita que não dá tempo de reagir. O chá de erva doce pode ser tomado 1 ou 2 vezes ao dia, preferencialmente morno, sem açúcar, numa xícara de 200 ml. É importante fazer o chá por infusão, despejando água quente sobre as sementes secas e deixando tampar por 5 a 7 minutos, porque a fervura prolongada pode destruir parte dos compostos ativos. Eu tenho uma paciente, a Sandra, de 71 anos, que incorporou o chá de erva doce na rotina da manhã há 4 meses, e diz que virou um ritual que ela espera todo dia. Ela me contou que antes de começar o protocolo completo, ela mal conseguia varrer a casa sem ter que parar e correr para o banheiro. Hoje ela varre a casa, rega as plantas e faz uma caminhada curta no quintal sem interrupção. A terceira bebida é o suco de abóbora, mais especificamente o extrato de semente de abóbora, que pode ser obtido colocando sementes de abóbora cruas no liquidificador, com água e coando. As sementes de abóbora são ricas em cucurbitacinas e em ácido linoleico, compostos que têm ação anti-inflamatória na mucosa da bexiga e que também auxiliam no tônus muscular do assoalho pélvico. Pesquisadores japoneses da Universidade de Tóquio publicaram um estudo clínico com 45 mulheres com incontinência de urgência, que receberam o extrato de semente de abóbora por 12 semanas. 70% das participantes relataram redução significativa nos episódios de urgência e 41% relataram redução completa dos vazamentos diurnos. Esses números me impressionaram quando li esse estudo pela primeira vez, porque 76% é um resultado que a maioria dos remédios convencionais não consegue atingir. Quando eu comecei a recomendar essa abordagem nos meus atendimentos, vi resultados que confirmaram o que a pesquisa japonesa mostrava. O seu Roberto, um dos meus pacientes, tem 68 anos, é engenheiro aposentado e chegou no consultório com muita vergonha de falar sobre o problema. Ele me contou numa consulta, depois de muita hesitação, que havia parado de jogar bocha com os amigos do clube porque não confiava no próprio corpo. Depois de 3 semanas, incluindo o extrato de semente de abóbora junto com os exercícios do protocolo, ele voltou para mim numa consulta de retorno com um sorriso diferente. Me disse que tinha voltado para o clube, que tinha jogado bocha no sábado, que os amigos estavam com saudade. A quarta bebida é água com magnésio ou água mineral naturalmente rica em magnésio. O magnésio é um mineral com papel fundamental na regulação da excitabilidade neuromuscular, e a deficiência de magnésio está associada ao aumento da contratilidade do músculo detrusor da bexiga. Pesquisadores da Unifesp conduziram uma análise que mostrou que 67% das mulheres brasileiras acima de 55 anos com bexiga hiperativa apresentavam níveis insuficientes de magnésio no sangue. Não deficiência grave, mas insuficiência que já era suficiente para alterar o funcionamento da bexiga.
A reposição pode ser feita com água mineral naturalmente rica em magnésio, que você encontra facilmente nos supermercados, ou adicionando uma pitada de sal de magnésio alimentar na água comum. Não é suplemento em cápsula, não é nada caro ou difícil de encontrar. É literalmente uma mudança na escolha de qual água você compra. Quando o magnésio está em níveis adequados no organismo, o músculo detrusor tem um limiar de ativação mais alto, o que significa que ele espera mais para contrair, te dando mais tempo entre o primeiro sinal e a necessidade real de ir ao banheiro. Para os meus pacientes que incorporaram a água com magnésio, a mudança mais relatada é exatamente essa. O sinal não some, mas você passa a ter tempo de reagir com calma ao invés de correr em pânico. A quinta bebida é o chá de cavalinha, e esse é provavelmente o menos conhecido dos 5, mas tem uma base científica interessante. A cavalinha, cujo nome científico é Equisetum arvense, é rica em silício orgânico e em flavonoides com propriedades anti-inflamatórias e levemente diuréticas, mas de uma forma que não irrita a mucosa vesical como a cafeína faz. O que torna a cavalinha especialmente interessante para o nosso contexto é que ela tem ação tônica sobre os tecidos conjuntivos do trato urinário inferior, o que significa que com uso regular ela contribui para a integridade estrutural dos ligamentos que sustentam a bexiga. Pesquisadores alemães da Universidade de Hamburgo publicaram dados mostrando que o uso regular de chá de cavalinha por 8 semanas estava associado à melhora de 31% na continência de esforço, que é aquela perda de urina que acontece ao tossir, espirrar ou fazer esforço físico. O chá de cavalinha deve ser feito por decocção, ou seja, fervendo a planta por 5 minutos, não apenas infusão, porque os compostos de silício precisam de calor prolongado para se soltar da estrutura da planta. Uma xícara ao dia, preferencialmente no início da tarde, é suficiente. Evite tomar à noite por causa do leve efeito diurético que pode interferir no sono. Agora eu quero que você entenda por que essas 5 bebidas funcionam de verdade. O que acontece no seu corpo quando você adota esses hábitos? Porque entender o mecanismo é o que vai te dar convicção para manter a consistência mesmo quando os resultados ainda estão chegando. O assoalho pélvico é um conjunto de músculos e ligamentos que formam o fundo da pelve, sustentando a bexiga, o útero nas mulheres e o reto. Esses músculos trabalham em coordenação com o músculo detrusor da bexiga e com o esfíncter uretral externo para garantir o controle da micção. Para que esse sistema funcione, 3 coisas precisam estar presentes ao mesmo tempo: tônus muscular adequado do assoalho pélvico, mucosa vesical sem inflamação crônica e comunicação nervosa calibrada entre a bexiga e o cérebro. O que as 5 bebidas que eu apresentei fazem é atuar nesses 3 pilares de forma complementar. A água no horário certo evita que a urina concentrada irrite a mucosa. O chá de erva doce reduz a hiperatividade do detrusor. O extrato de semente de abóbora tem ação anti-inflamatória na mucosa e suporte ao tônus muscular. O magnésio regula a excitabilidade neuromuscular. O chá de cavalinha fortalece os tecidos conjuntivos de suporte. Nenhuma dessas bebidas substitui o trabalho muscular direto, que é o exercício correto do assoalho pélvico. Mas quando você combina esses hábitos de hidratação com os exercícios corretos, os resultados chegam numa velocidade que surpreende até mim, que já acompanhei esse processo em centenas de pacientes. A ciência que está por trás disso vai além do que eu consigo resumir num único vídeo, mas deixa eu te dar os fundamentos que você precisa entender. O músculo do assoalho pélvico, como qualquer músculo esquelético, responde ao treinamento resistido e à nutrição adequada. Quando você fornece ao músculo os minerais que ele precisa, especialmente magnésio e silício, você está criando as condições bioquímicas para que o treinamento produza mais resultado. É como regar a terra antes de plantar. Você pode plantar sem regar, mas vai render muito menos do que se você preparou o solo antes. E tem outro aspecto que é fundamental entender. A mucosa da bexiga tem um revestimento de glicosaminoglicanos, que são moléculas que formam uma camada protetora na superfície interna da bexiga, protegendo-a da irritação pela urina. Quando essa camada está íntegra, a bexiga funciona como uma câmara bem vedada, aceitando o enchimento gradual sem dar sinais de urgência até que a capacidade real seja atingida. Quando essa camada está comprometida por inflamação crônica causada por urina concentrada, por cafeína em excesso, por álcool ou por alimentos ácidos, a bexiga começa a dar sinais falsos o tempo todo.
Você sente urgência não porque a bexiga está cheia, mas porque a mucosa está irritada e sensível. As bebidas que eu apresentei hoje atuam exatamente nessa camada, reduzindo a inflamação crônica e dando condições para que ela se recupere. Pesquisadores da USP documentaram que em pacientes que adotaram mudanças de hidratação e nutrição associadas ao treinamento do assoalho pélvico, a recuperação da integridade da mucosa vesical foi detectável em exames em menos de 30 dias. 30 dias. Não é magia. É fisiologia básica que a medicina convencional raramente ensina nos consultórios, porque não gera prescrição de receita. Agora eu quero te dizer o que esperar quando você começa. E eu vou ser honesto aqui, sem exagerar os resultados nem minimizá-los, porque você merece uma expectativa realista que te ajude a manter a consistência. Nos primeiros 2 a 3 dias você provavelmente não vai sentir diferença grande no controle da bexiga. Isso é completamente normal e esperado. O que acontece nos primeiros dias é que o corpo começa a se adaptar ao novo padrão de hidratação. A urina começa a ficar menos concentrada. A mucosa vesical começa a receber menos irritação crônica. São processos lentos e silenciosos que acontecem no nível celular antes de se tornarem perceptíveis no comportamento da bexiga. O que alguns dos meus pacientes relatam nesses primeiros dias é uma sensação de que a urina parece diferente, mais clara, com menos odor forte, e isso é exatamente o que deveria acontecer. Alguns também relatam sentir o sono um pouco mais contínuo já na primeira semana por causa da redução da hidratação noturna. Entre o terceiro e o sétimo dia, é comum começar a notar que os episódios de urgência extrema estão ficando um pouco menos intensos. Não que desapareceram, mas a intensidade começa a cair. Você começa a ter uns segundos a mais entre o sinal e a necessidade real. Esses segundos parecem pequenos, mas representam uma diferença enorme na qualidade de vida. Tenho pacientes que me dizem que aqueles segundos a mais são a diferença entre chegar ao banheiro com dignidade ou não. A dona Aparecida, que eu mencionei no começo desse vídeo, me contou que foi exatamente nessa fase, entre o 5º e o 7º dia, que ela decidiu tentar a caminhada de novo. Não foi a caminhada completa que ela fazia antes, foi 10 minutos, mas ela foi. E voltou para casa sem incidentes, e me ligou para contar com uma voz que eu nunca esqueço. Na segunda semana, quando o protocolo de exercícios está sendo mantido com regularidade junto com as mudanças nas bebidas, os resultados ficam mais claros. A frequência das idas ao banheiro começa a se aproximar de um padrão mais saudável, que é de 4 a 7 vezes por dia e no máximo uma vez durante a noite. 81% dos meus pacientes que mantêm o protocolo completo por 14 dias relatam uma melhora perceptível e mensurável nesse padrão. Alguns relatam que as saídas de casa ficaram menos estressantes, que eles passaram a aceitar um convite que antes teriam recusado, que voltaram a fazer uma atividade que tinham abandonado, e entre a terceira e a quarta semana é quando eu costumo ver as transformações mais marcantes. O músculo do assoalho pélvico, quando treinado corretamente e nutrido adequadamente, começa a apresentar uma melhora de força e coordenação que se reflete diretamente no controle da micção. Pacientes que tinham episódios diários de vazamento começam a reportar semanas inteiras sem nenhum episódio. 94% dos meus pacientes que completam 30 dias de protocolo consistente relatam uma melhora significativa, que eles mesmos descrevem como transformação na qualidade de vida. Eu tenho uma coleção de histórias de pacientes que me comovem toda vez que eu releio. A Juliana, de 58 anos, que foi ao aniversário de 70 anos da mãe e dançou a noite inteira, pela primeira vez em 4 anos. O Paulo, de 62 anos, que foi viajar de ônibus de São Paulo para Florianópolis para visitar o irmão depois de 5 anos evitando viagens longas. A Cláudia, de 65 anos, que voltou para a academia, que voltou para a hidroginástica que tanto amava, que me mandou uma mensagem dizendo que estava de maiô na beira da piscina e não estava pensando em banheiro, estava pensando no prazer de estar na água. Agora quero te dar as dicas de otimização que fazem toda a diferença para quem quer extrair o máximo dessas mudanças. A primeira diz respeito às últimas 2 horas antes de dormir. Eu oriento todos os meus pacientes a seguirem o que eu chamo protocolo do anoitecer.
Nas 2 horas antes de dormir, nada de cafeína, nada de álcool, nada de líquido em quantidade acima de uma xícara de chá de erva doce morno ou um copo pequeno de água caso sinta necessidade. Se você tiver o hábito de assistir televisão com um copo na mão, substitua por uma xícara de chá de camomila pura, que tem propriedades relaxantes suaves e não tem efeito diurético. Relevante em doses normais. Essa janela de restrição líquida noturna, combinada com uma ida programada ao banheiro cerca de 30 minutos antes de deitar praticamente, elimina as idas noturnas em grande parte dos meus pacientes. Sobre os alimentos que irritam a bexiga, eu sempre menciono o tomate e os derivados, o limão e outros cítricos em excesso, os alimentos muito apimentados, o chocolate preto em grandes quantidades e os adoçantes artificiais, especialmente a sacarina e o aspartame. Nenhum desses precisa ser eliminado completamente para sempre, mas durante as primeiras 4 semanas de protocolo, quando você está criando as condições para a recuperação da mucosa, reduzir esses irritantes faz uma diferença real. Eu tenho pacientes que descrevem o efeito do tomate na bexiga como se fosse um interruptor. Come pizza no jantar, passa a noite indo ao banheiro. Não é coincidência. É a acidez do molho irritando a mucosa que já está sensível. Sobre a posição no banheiro, esse é um ponto que eu raramente vejo outros médicos mencionarem e que tem impacto prático enorme. Quando você está sentado no vaso sanitário moderno, que tem uma altura de cerca de 40 a 45 centímetros, o ângulo entre o tronco e as coxas é de aproximadamente 90 graus, o que não é o ângulo ideal para o relaxamento completo do DAD. Assoalho pélvico. O ângulo ideal é mais próximo de 35 graus, similar ao agachamento. Colocar um banquinho baixo embaixo dos pés quando você vai ao banheiro reproduz esse ângulo, facilita o relaxamento muscular completo e permite que a bexiga se esvazie mais completamente, reduzindo o resíduo pós-amiccional. Isso é especialmente importante para os homens, porque o esvaziamento incompleto da bexiga aumenta o risco de infecção urinária e de urgência por distensão vesical. Outro aspecto de otimização que eu sempre discuto com meus pacientes é a questão da ida ao banheiro por precaução. Esse é um hábito muito comum em pessoas com incontinência. Ir ao banheiro antes de sair de casa, antes de entrar no carro, antes de começar uma reunião, mesmo sem sentir vontade. A lógica é compreensível. Vou enquanto posso. Mas o problema é que isso progressivamente treina a bexiga a ser intolerantemente pequena. A bexiga é um órgão com grande capacidade de adaptação ao volume. Se você a esvazia constantemente quando ela está ainda bastante vazia, ela aprende que aquele é o sinal de que chegou a hora de contrair. Ao longo do tempo, a capacidade funcional da bexiga diminui e você vai precisando ir ao banheiro com frequências cada vez maiores. O treino que eu oriento para reverter isso se chama treinamento vesical e envolve aprender a retardar progressivamente a ida ao banheiro quando o sinal aparece, aumentando em poucos minutos por semana a tolerância até que o padrão se normalize. Eu quero fechar esse vídeo com as histórias de algumas transformações que me acompanham, porque eu acho que é importante que você veja que o que eu descrevo aqui não é teoria. São pessoas reais, com histórias reais, que tiveram a coragem de tentar de novo depois de já terem desistido. A Beatriz tem 61 anos e trabalhou 30 anos como enfermeira. Ela chegou no meu consultório com uma ironia amarga, dizendo que havia cuidado de tantos pacientes com incontinência e nunca imaginou que um dia seria ela. Ela estava usando absorventes há 3 anos. Havia parado de fazer as caminhadas que faziam parte da sua vida há décadas e havia começado a usar roupas escuras exclusivamente porque se sentia mais segura assim. Ela foi uma das minhas pacientes mais disciplinadas. Seguiu o protocolo de hidratação com rigor, incorporou as 5 bebidas, fez os exercícios todos os dias sem exceção. Na 5ª semana, ela me mandou uma foto usando uma calça branca. Só isso. Nenhum texto. Eu entendi tudo. A Fernanda tem 67 anos e é a avó de 4 netos. Ela me contou que o momento mais doloroso da sua vida com esse problema não foi nenhum episódio público de vazamento. Foi quando a neta de 7 anos, que adormecia toda semana na casa dela, pediu para dormir na casa de uma amiga em vez da casa da avó. E ela soube, com aquela intuição de avó, que era porque a neta havia acordado certo dia com o barulho das idas ao banheiro durante a noite. Essa criança não sabia o que estava acontecendo, mas Fernanda sabia.
E aquela perda silenciosa foi mais pesada do que qualquer outra coisa. Depois de 8 semanas de protocolo completo, Fernanda me contou que a neta havia dormido na casa dela 2 vezes. Naquele mês. Que tinham assistido filme, feito pipoca, contado histórias antes de dormir. Que a menina não havia acordado com nenhum barulho. E que Fernanda havia dormido a noite inteira também. E a dona Aparecida. Lembra dela? A professora aposentada do começo desse vídeo. Ela voltou ao meu consultório, 45 dias depois da primeira consulta, com aquele caderninho que ela usava para fazer anotações, para as aulas. Só que dessa vez o caderninho não tinha lista de remédios, tinha um roteiro de viagem. Lisboa, Porto, Sintra. Ela me mostrou os voos já comprados, a hospedagem já reservada. Me disse que havia percorrido o site da companhia aérea verificando os banheiros dos aeroportos e dos hotéis, mas que dessa vez não era por medo. Era por organização, porque ela sempre foi organizada. E me disse, com uma seriedade que eu nunca vou esquecer, que a diferença entre planejar por medo e planejar por prazer é uma das maiores diferenças que ela havia sentido na vida. Eu vou te dizer uma coisa que eu digo no final de cada vídeo porque é uma das coisas que eu mais acredito na minha vida como médico. Você merece mais do que se acostumar com isso. Você merece mais do que estratégias de sobrevivência, roupas escolhidas por precaução, convites recusados, atividades abandonadas. Você merece recuperar a confiança no seu próprio corpo, e isso é possível. Não é garantido para todo mundo na mesma velocidade, e eu nunca vou te prometer resultados mágicos em 48 horas. Mas é possível, e a ciência que sustenta esse caminho é sólida, e as histórias dos meus pacientes que eu te contei hoje são reais. As 5 bebidas que eu compartilhei nesse vídeo são o começo de uma mudança que vai muito além da hidratação. São o começo de uma relação diferente com o seu corpo, de uma atenção diferente ao que você coloca nele e ao que ele precisa para funcionar bem. Mas eu precisei te contar os erros primeiro porque, sem isso, você poderia estar fazendo as coisas certas pela metade ou com o timing errado, e os resultados viriam muito mais devagar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero que você saiba que eu me importo com o que você vai fazer, com o que você aprendeu hoje. E que eu estarei aqui toda semana com mais conteúdo, mais protocolos, mais histórias de transformação, mais ciência traduzida para a linguagem que você consegue aplicar na sua vida real. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu quero te fazer esse convite agora. Esse é um espaço que eu criei especificamente para você, para esse assunto que tanta gente evita, mas que afeta tão profundamente a qualidade de vida. Toda semana eu publico um vídeo novo. E cada vídeo que eu publico é uma nova peça do quebra-cabeça da sua recuperação. Se você ativar o sininho, você recebe cada vídeo assim que sai e não precisa ficar procurando. Na semana que vem, eu vou trazer um vídeo sobre os 3 exercícios que você pode fazer sentado, em qualquer lugar, sem que ninguém ao seu redor perceba, e que fortalecem o assoalho pélvico de uma forma que complementa tudo que eu te ensinei hoje. Você vai querer ver esse vídeo. Então se inscreve, ativa o sininho, e eu te vejo na semana que vem. Cuida de você. Você merece isso.